Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Alexandre Rocha e nessa breve aula eu vou apresentar e discutir alguns pontos relacionados à avaliação da força muscular e interpretação dos resultados dessa avaliação. Antes de mais nada, alguns conceitos e definições se fazem necessárias, né, para a gente ter uma melhor compreensão e melhor aproveitamento dessa breve aula. E quando a gente fala de força muscular, existem diferentes definições de conceitos, e eu gosto particularmente do conceito que está aparecendo para você aí na tela. A força muscular, ela pode ser definida como capacidade de exercer tensão muscular contra uma determinada resistência, superando, sustentando ou cedendo a mesma. Tá? E é bom entender que, além da força muscular, a força muscular ela também pode se manifestar de diferentes formas. Ela pode se manifestar na sua força máxima, dinâmica e estática. Ela pode se manifestar na sua força de resistência ou resistência de força e na sua potência muscular, né? Na forma de potência muscular. Bom, essas manifestações e compreensões, elas são importantes, até porque quando a gente pensa em avaliação da força muscular, a gente precisa pensar num protocolo, num instrumento, numa técnica que vá avaliar de forma precisa, eficiente, as manifestações da força. Ou seja, nós temos diferentes protocolos, diferentes testes. Esses protocolos e testes, eles são específicos para avaliar as manifestações da força. Ou seja, ou você avalia a força máxima, ou você avalia a resistência de força, ou você avalia a potência muscular, de acordo com o protocolo que você escolher. Bom, além disso, de suma importância ter entendimento que a força muscular, ela pode se manifestar de diferentes formas, de diferentes maneiras, e essas formas de manifestação, elas sofrem influência de diferentes fatores, como, por exemplo, tamanho e número das unidades motoras, frequência de impulso elétrico que chega nas unidades motoras, ou seja, o sistema neuromuscular, a comunicação neuromuscular, ela influencia demais na sua capacidade de produzir força. Como também o tipo de fibra muscular, comprimento do sarcômero, tipo de contração que você vai medir ou avaliar, né? Se você vai avaliar o trabalho concêntrico, ou o trabalho excêntrico, ou o trabalho estático do músculo. Cada um desses trabalhos musculares promovem ou apresentam níveis e capacidades de produzir força distintos, mas hoje a gente vai discutir basicamente inclinando para o papel do arranjo ou arquitetura das fibras musculares para a produção de força. Então, se a gente analisar lá todos os músculos que nós temos no nosso corpo, né, os músculos estriados esqueléticos, eles se encontram, se apresentam em dois formatos, né? Existem dois tipos básicos de arranjos de fibras. Os músculos que são fusiformes e os músculos que são peniformes. Qual que é a principal diferença entre cada um deles? Músculos fusiformes. As fibras musculares, elas correm em paralelo umas às outras e elas têm capacidade de transferir força diretamente entre origem e inserção, origem e inserção. Ou seja, quando esse músculo contrai, a força é transmitida diretamente entre origem e inserção, na mesma direção. Quando a gente fala de músculos peniformes, esses músculos eles apresentam fibras com inclinações. Ou seja, quando esse músculo contrai, ele não consegue transferir diretamente a força entre origem e inserção. Parte dessa força causada pela contração muscular, ela é dissipada diagonalmente. Então, não tem uma transferência direta da força muscular para o seu tendão. Bom, mas qual que é o impacto disso? O impacto disso é que os músculos fusiformes, pela sua capacidade de transmitir força direta entre o músculo para o tendão, o músculo-tendão, ele tem uma maior capacidade de contração, de velocidade de contração. Então, esses músculos, eles são mais rápidos.
na sua capacidade de contração. Já os músculos peniformes, como ele não consegue transferir a força do músculo diretamente para o tendão, eu tenho uma perca de força diagonal, esses músculos eles apresentam um tipo de contração mais lento. Então, fusiformes mais rápido, peniformes mais lentos. Entretanto, quando a gente vai analisar a área de secção transversa anatômica, a área de secção transversa fisiológica, que são medidas que nos dizem a quantidade de proteína contrátil por área do músculo, os músculos peniformes eles apresentam uma quantidade de proteína contrátil no músculo maior. Dessa forma, eles conseguem ter uma maior capacidade de produção de força, por conta de maior quantidade de proteína contrátil por área muscular, quando comparado com o fusiforme. Então, para ilustrar, né, se a gente for pensar no músculo peniforme, para cada ângulo de penação de aproximadamente 30 graus, para cada inclinaçãozinha da fibra de 30 graus, ocorre uma transmissão de aproximadamente 87% da força produzida pelo músculo para o seu tendão. Ou seja, dessa forma, 13% da força que ele produz, ele perde por conta desse ângulo de penação. Como é que a gente mede esse ângulo de penação? Geralmente, esse ângulo de penação, a gente mede através de exames de imagem. O ultrassom, ele te ajuda a fazer essas leituras. Então, se a gente analisar esse slide aqui, ó, eu tenho um corte do músculo vasto lateral do quadríceps. Eu tenho aqui na superfície, né, uma faixa de tecido conjuntivo. E mais profundamente no músculo, eu tenho uma outra faixa de tecido conjuntivo. E diagonalmente, cruzando essas faixas de tecido conjuntivo, eu tenho as fibras musculares. E nesse caso, a gente pode notar que essas fibras elas estão dispostas com inclinação, com penação. E aí eu consigo medir esse ângulo de penação com base nessa imagem. Então, eu tenho a profundidade do meu músculo, que eu consigo medir entre a superfície mais externa e a superfície mais profunda do músculo. Essa distância, ela é a profundidade, né, do nosso músculo. E nós temos, dentro dessas duas faixas, as fibras musculares que estão projetadas diagonalmente, formando esse ângulo de penação. Bom, agora nessa imagem, o que que aparece para nós aí? Um desenho ilustrativo do músculo. Então, o músculo, ele está horizontalmente e nós temos alguns componentes do músculo. Tá? Então, nós temos o comprimento da fibra muscular aqui, nós temos aqui o ângulo de penação ilustrado, e nós temos o que a gente chama de área de secção transversa anatômica e a área de secção transversa fisiológica. Então, são duas medidas diferentes de hipertrofia muscular. Então, são duas medidas diferentes de comprimento e quantidade de proteína que se contém em determinados músculos. A área de secção transversa anatômica, ela é feita por um corte transversal à fibra muscular, ou ao músculo, né, na verdade, ao músculo. Já a área de secção transversa fisiológica, ela é um corte transversal às fibras musculares. Então, são duas medidas diferentes. A área de secção transversa fisiológica é a soma total de todas as secções transversas das fibras do músculo, medindo a área perpendicular na direção das fibras. Já a área de secção transversa anatômica é a secção transversa em um ângulo reto, um eixo longitudinal do músculo. Então, eu tenho novamente aqui o eixo longitudinal do músculo, né? Um tendão aqui, outro tendão aqui, a parte contrátil dentro, entre esses dois tendões, e aqui eu faço um corte. Quando eu faço um corte,
eu consigo determinar a área de secção transversa anatômica. Eu tenho as fibras musculares aqui, todas inclinadinhas, né? Então, é um músculo penado. Quando eu corto essas fibras, né? Passo um corte entre as fibras, perpendicular entre as fibras, eu tenho o que a gente chama de área de secção transversa fisiológica. Pois bem, e aí se eu olhar essa outra imagem aqui, o que eu posso observar? Na imagem da esquerda eu tenho um músculo isquiotibial, é o músculo que fica na parte posterior da coxa, e na imagem da direita eu tenho o reto femoral, que é um músculo que compõe o quadríceps. E aí, se eu olhar esses dois músculos, eu consigo notar que eu tenho um músculo fusiforme à esquerda e um músculo peniforme à direita. Bom, qual que é a grande diferença que a gente pode observar nesses dois músculos? Se eu olhar a área de secção transversa anatômica do músculo da esquerda, eu tenho esse comprimento aqui, ó. Se eu olhar a área de secção transversa anatômica do músculo da direita, eu tenho uma área de secção transversa maior. Quando eu olho a área de secção transversa fisiológica, eu tenho esse corte aqui, ó, que é transversal às fibras musculares. E quando eu observo, olha, a área de secção transversa fisiológica do músculo reto femoral, eu tenho uma área muito maior, né, que é esse corte transversal às fibras musculares que estão em inclinação, em empenação. E por conta de ter uma área maior, né, um corte maior, eu tenho também uma maior quantidade de proteína contrátil por área de músculo. Tanto quando eu analiso a área de secção transversa fisiológica, como também quando eu analiso a área de secção transversa anatômica. Isso, por si só, me ajuda a entender o porquê que os músculos extensores da coxa, eles são mais fortes que os flexores. Não é só porque eu tenho mais músculos na frente e menos músculos atrás, mas sim também por conta da disposição das fibras musculares, da arquitetura. Então, o músculo que tem característica peniforme, ele tem maior capacidade de produção de força, porque ele apresenta uma maior quantidade de proteína contrátil por área muscular. E esse entendimento, ele é importante, porque quando a gente faz uma análise da força de extensores e flexores do joelho, se espera que os extensores sejam mais fortes que os flexores. Ponto final. E, além disso, existe uma razão de equilíbrio muscular que sugere que os músculos posteriores precisam produzir pelo menos 50 a 70% da força dos extensores. Isso é o que a gente considera, né, o que a literatura considera como equilíbrio muscular para a maioria da população. Então, o equilíbrio muscular nessa situação não é dos extensores produzir a mesma força dos flexores. Por que não? Porque nós temos músculos com características diferentes, músculos mais fortes na frente, músculos mais fracos atrás. Mas o mais fraco atrás tem um limite, que é considerado fisiológico, saudável. O que é esse limite? Os músculos posteriores da coxa, eles precisam produzir aproximadamente 50 a 70% da força dos extensores. Caso esse músculo não consiga ter essa capacidade, ele produza 30%, 40%, 45% da força dos extensores, a gente considera desequilíbrio muscular. E esse desequilíbrio muscular aumenta o potencial lesivo para várias estruturas da articulação do joelho. Bom, espero que você tenha curtido essa breve aula. Espero que você me siga no YouTube. E se você tiver alguma dúvida específica, é só deixar nos comentários, que eu estarei respondendo com o maior prazer. Um grande abraço e até a próxima aula.